E é debaixo de chuva, tá, que cai aqui em Brasília, que eu venho trazer essa notícia horrível que nenhum torcedor estava imaginando, que nenhum torcedor esperava. A gente esperava totalmente o contrário, mas galera, deu ruim. E deu ruim, muito ruim pra gente. Fala Flá, seu canal Rubro Negro Raiz, estamos aqui. Segunda-feira de chuva em Brasília e de notícia, aquela típica segunda-feira de ressaca. Horrível, dor de cabeça, enjoo, enfim. Hoje tá o clima de segunda-feira, chuva e a notícia de que Gabigol foi suspenso por 2 anos. Pegou um gancho de 2 anos, ou seja, não vai poder atuar pelo Flamengo. É claro que isso cabe recurso, nós vamos falar não tão detalhado, aqueles recursos técnicos, mas vamos explicar direitinho para você o que aconteceu e o que pode ainda acontecer. Mas, antes de a gente começar a falar disso, de outros assuntos que eu quero conversar com vocês, venho aqui pedir para quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal. E para quem já é inscrito, deixa o like, fortalece aí o Fala Flá, para que a gente possa continuar crescendo, beleza, galera? Ontem o vídeo de ontem foi legal, a galera deu uma visualizada boa, porém os likes ainda não acompanham o número de visualizações. Então, você que está assistindo, clica, dá o like, fortalece, é tão importante quanto assistir aos vídeos, beleza? E não se esquece de se inscrever, beleza? Bem, antes da gente falar dessa principal notícia do vídeo de hoje, vamos ainda repercutir sobre ontem, sobre o jogo da seleção brasileira. Hoje nos maiores jornais, na imprensa inglesa, se ressaltou muito, né, o baixo desempenho da seleção inglesa e um bom desempenho da seleção brasileira, né? Os ingleses, os jornais ingleses, os noticiários todos deram os parabéns, falaram muito bem da seleção brasileira, do estilo de jogo do Brasil, né? Como o Brasil jogou. O Brasil, inclusive, que hoje já está na Espanha, né? Desembarcou na Espanha. Amanhã tem mais um amistoso, Brasil e Espanha. Há uma expectativa muito grande do Fabrício Bruno continuar, né, como titular, e do Ayrton, né, de outro rubro-negro, também estrear aí nesses amistosos com o Dorival, com a camisa do Brasil, que é o Ayrton Lucas, né? Existe essa possibilidade dele jogar amanhã também. Espero que, se isso aconteça, faça tão bem quanto o Fabrício Bruno, que mais uma vez foi muito, muito elogiado, e não ter sido mesmo. Realmente não é porque é do nosso time, mas o cara fechou a zaga ali e fez uma ótima atuação. Então o Brasil joga amanhã contra a Espanha, é um jogo também que eu estou muito ansioso para ver como que o Brasil vai se comportar diante dessa partida. E espero que com mais uma vitória e com mais uma boa atuação, principalmente dos nossos rubro-negros e ex-rubro-negros, como Paquetá, Vini Júnior, João Gomes. Tem uma foto que eu vi hoje pesadíssima, que o Diego tá com eles, tá? Ayrton Lucas, Fabrício Bruno, Vini Júnior, Paquetá, João Gomes e acho que é isso, né? E o Diegão, são esses. E, putz, e o Andreas Pereira, tava esquecendo do Andreas. O Andreas também, né? Tá nessa foto. E bateu uma saudade dessa galera, né, velho? Menos o Andreas daquela final. Enfim, gente, vamos seguindo. Antes de falar do caso Gabigol, tem umas duas informações bem rapidinho para falar para vocês. Uma é sobre um lateral direito, tá? O argentino Montreal, que o Flamengo já vem namorando há um tempo. Ele que disputou a última Copa do Mundo pela Argentina, bateu o último pênalti, fez o gol da Argentina, teve personalidade, foi lá. Hoje joga no futebol inglês, não tá fazendo grandes partidas, mas é um jogador de seleção argentina, é um jogador que talvez no futebol sul-americano voe, né? O Flamengo já vem namorando e agora a empresa inglesa volta a dizer, a relatar sobre isso, sobre essa. O Flamengo diz que não, mas fontes inglesas dizem que o Flamengo sim estaria ainda já conversando, sondando. O Flamengo já disse, na verdade, que ele sondou, mas que só foi isso. Já a empresa inglesa afirma que o Flamengo pretende para a janela que vai abrir no meio do ano. Então não é um assunto que eu não vou aqui aprofundar muito, porque é só a método de conhecimento de vocês. Mas lá para o meio do ano, quando abrir a janela, a segunda janela, e se isso realmente, essa história for para frente, a gente volta a falar do Montreal. É uma posição que a gente carece, lateral direito, né? Infelizmente, nem Varela, nem Wesley
é de 100% confiança para todos nós. Tem gente já de olho no Wesley também, que é tudo especulação, também não vou entrar nesse assunto, mas tem alguns interesses no Wesley, mas enfim, vamos deixar isso mais para frente, beleza? E outra coisa também que eu queria falar com vocês rapidamente, também sem entrar muito no assunto, é a questão da SAF, que voltou mais uma vez, essa história que já estava lá atrás, voltou aos noticiários de que o Flamengo, para adquirir o estádio de uma forma mais fácil, mais rápida, mais tranquila, venderia uma porcentagem para ter uma SAF, 20% a 30%. Bem, gente, que o Flamengo precisa de SAF, todo mundo já sabe que não precisa. Isso é fato. O Flamengo é autossustentável. O Flamengo se autossustenta. O Flamengo bateu a casa de 1 bilhão, né, de faturamento. E pela expectativa do que tem apresentado, o Flamengo nos próximos anos pode começar a bater a casa de 2 bilhões. Então o Flamengo não precisa de SAF, né? Hoje nós temos 3 clubes geridos por SAF: Cruzeiro, Vasco e Botafogo, né? E no caso dos 3, não vimos nada, principalmente do Vasco, não vimos nada demais, né? Nenhum clube venceu títulos, e o Flamengo sem SAF. A ideia seria apenas para a construção do estádio. Aí eles deram exemplo de alguns clubes europeus que também venderam 20% só para ter o dinheiro para financiar o estádio, mas vamos supor, a SAF que compre 20%, 30%, o clube continua tendo total autonomia sobre as decisões, né? Não é, por exemplo, o que está acontecendo com o Vasco. Hoje a SAF do Vasco, o presidente, saiu a notícia há pouco tempo que o presidente, o Pedrinho, não pode ir no CT, não pode ir no vestiário do Vasco, o presidente do clube. Então isso é uma preocupação que eu concordo plenamente, isso é horrível, né? O clube fica entregue a pessoas que às vezes, como no caso do Vasco, não tem nenhuma ligação com o clube, né? Então, no caso do Flamengo, não era vender mais, era vender uma pequena parte. O Flamengo continuaria sendo o mandante absoluto, né, decidido tudo, mas seria uma pequena parte apenas para que essa porcentagem investisse no estádio. Até onde realmente o Flamengo precisa? Fica essa dúvida. Eu sinceramente não tenho uma opinião formada sobre isso. Por um lado, alguns argumentos eu concordo, acho que poderia ser uma boa, outros eu já penso que não precisaria. Eu confesso a vocês que eu não tenho uma opinião assim formada, decisiva. Não, eu sou contra ou eu sou a favor. Queria saber a sua opinião, o que você acha? SAF para o Flamengo para construir o estádio ou não? O Flamengo mete as caras aí com o faturamento que tem e mete a cara no estádio. Isso que é outro assunto que eu já conversei com vocês. Eu também tenho minhas questões contra o estádio. Se o Flamengo, eu sou mais a favor de uma concessão por anos única do Flamengo, do Maracanã, do que uma construção de estádio. Mas em caso de não, aí sim sou a favor da construção do estádio. Então, enfim, vamos discutir isso mais para frente, né? Quando a história ficar mais bombada, a gente volta a falar disso. Agora vamos ao assunto principal, né, gente? Saiu agora a decisão, o Gabigol, para quem não está sabendo, no ano passado, em abril, demorou para fazer o exame, na hora que era para fazer o exame, aqueles exames de surpresa, que eles põem de surpresa, não é aquele, porque antes do jogo tem um exame de antidoping. E aí, às vezes, tem o tal exame surpresa, os examinadores vão lá no clube e escolhem um jogador e fazem. E nesse dia, o Gabigol não quis fazer antes do treino, fez o treino, acabou o treino, ele foi e fez o exame. Exame esse que deu negativo, não deu positivo. Porém, no final do ano passado, o examinador lá fez uma denúncia falando que o Gabigol dificultou, que isso, que aquilo. E aí o Gabigol foi julgado. Começou na semana passada, o julgamento foi cancelado, adiado, como queira falar, né, prolongado. E aí hoje retomou e por 5 votos a 4, cara, foi apertadíssimo. Por 5 votos a 4, o Gabigol foi julgado. E da suspensão que ele poderia pegar até 4 anos, que era de 1 a 4 anos, ele pegou 2, pegou a metade. Então, assim, mas já conta desde a época do exame. Então, se for em abril, então o Gabigol só poderá voltar a jogar em abril de 2025. Então, essa temporada toda já não teria nem mais contrato com o Flamengo, se isso acontecer. Mas cabe recurso, né? O Flamengo pode ir até a Suíça, né, a FIFA, que é a corte máxima do futebol, e apresentar seus recursos, sua defesa, a sua apelação, para que essa pena ou seja diminuída ou seja revertida em multa, ou, enfim, em alguma outra situação. Lembrando que esse mesmo advogado foi o advogado que cuidou do Guerreiro, lembra quando o Guerreiro quase não vai para a Copa?
o peruano Guerreiro, e aí na época ele conseguiu reverter, conseguiu na corte máxima reverter a situação. Então o que nos resta, a esperança é essa, do Gabigol poder, dos advogados conseguirem aí fazer reverter essa pena, porque caso isso não aconteça, gente, acabou o Gabigol pro Flamengo, porque o contrato do Gabigol vai até 2024. Se ele só pode atuar a partir de abril de 2025, o contrato já vai ter acabado. O Gabigol, além de não jogar no Flamengo, ainda sai de graça. E aí, meus amigos, era aquele. Aí que o bicho pega, porque o Flamengo estava justamente aguardando esse resultado para tomar as providências com relação à sua renovação de contrato. Agora eu não faço ideia o que os Landim, Braz, o que eles vão pensar, o que eles vão fazer. Se vão mesmo assim renovar com o cara e. Porque na pior das hipóteses, em 2024, 2025, ele estaria liberado em abril, né, no começo da parada de tudo, o Gabigol estaria de volta. Mas um ano parado, um ano sem jogar, até onde. E isso falando de um jogador que já vem de um ano ruim. Né? Nós estamos falando de um Gabigol que vem de um ano muito ruim. Aí você pega ele mais um ano parado, até onde vale a pena essa renovação? Então, assim, é muito complicada a situação. Né? Enquanto isso, os advogados vão correr atrás aí para que isso. Gente, a gente tá terminando uma final de estadual, nós já temos início de Libertadores, já temos início de Campeonato Brasileiro. O ano começou. Acabou, se tinha ainda aquele oba-oba de estadual, acabou. Agora estamos em final de estadual e começo de campeonatos importantíssimos. E por mais que o Gabigol fosse banco, né, sabemos da sua importância no grupo, sabemos da sua importância diante da torcida, sabemos da sua importância em campo também. Que o Pedro não vai estar todo o tempo todo, uma hora vai machucar, uma hora vai cansar. E aí? Quem que vai ser o substituto do Pedro? E no momento em que a gente não tem mais janela. Fechou. Nós temos ainda agora que vai abrir, dia 1º de abril, aquelas janelinhas, digamos assim, do dia 1º ao dia 19, de jogadores que atuaram no Brasil. Quem com essas características para trazer? Assim. Então, assim, a coisa é séria. É séria. Não é só pelo Gabigol, mas é por tudo, pela instituição toda. Vamos ver, né? Amanhã deve ter alguma coletiva de imprensa. Vamos ver o que o Braz, que a diretoria vai falar sobre o assunto. Eu não apurei ainda isso, né? Devido ao horário, eu gravei, só apurei a questão da divulgação, né? do caso. Assim que saiu, eu falei, bem, deixa eu fazer o vídeo, mandar pra galera. Mas eu não vi declaração de ninguém, do Gabi, de ninguém. Amanhã, provavelmente, a gente vai ter mais informação sobre isso. Qual vai ser a estratégia dos advogados, qual vai ser a estratégia do Flamengo, o que o Flamengo pensa diante dessa notícia que eu, sinceramente, achei que não ia dar em nada, gente. Uma vez que, no caso do Guerreiro, o Guerreiro deu positivo, se eu não me engano. Tenho quase certeza. Quem lembra aí? O Guerreiro deu positivo. Do Gabigol, não. O Gabigol deu negativo. Entendeu? Então, assim, eu jurava que não ia, né? No máximo, vai ter que pagar uma multa por quem enrolou. Não, e foi uma punição grave, 2 anos, gente. 2 anos para um jogador profissional. Isso é muito grave. Para quem deu negativo, não entendi realmente essa decisão. Não é clubismo, é questão de se o cara realmente errou, e não ter feito na hora que era para ter feito, fez horas depois, que seja punido, seja punido. Mas eu achei muito pesada a punição de 2 anos para um atleta que deu negativo. Lembrando, deu negativo, não deu positivo. O exame do Gabigol deu negativo. Então, enfim, vamos ver qual vai ser a estratégia do Flamengo, qual vai ser a estratégia dos advogados para reverter, para correr aí e tentar reverter essa situação. Vou ficando por aqui com o coração apertado. Amanhã vamos atrás de mais notícias para a gente voltar a falar sobre isso. Espero que isso se resolva da melhor forma possível para o Gabigol, que é nosso ídolo, e, lógico, principalmente para a nossa instituição, e que isso não manche, que isso não bagunce, né? Não cause nada maior dentro do elenco que está concentrado, que tem uma final, que vai jogar, são 2 finais, né? Nova Iguaçu, não, Nova Iguaçu tá ali, tem que ser respeitado e vamos jogar sério, que isso não reflita na equipe e em campo, principalmente. Beleza? Vou ficando por aqui. Aquele abraço, galera. Raça, amor e paixão ao meu amigo.